Olá meus amigos da Autocriativo, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, que está começando agora no nosso curso intermediário, meu nome é Wesley Almeida, serei o seu professor de SketchUp nesse período e dar as boas-vindas, agradecer por nos permitir fazer parte da sua formação, não somente eu, mas toda a equipe da Autocriativo, de poder contribuir com você em mais uma etapa do curso. Para aqueles que já vieram conosco desde o módulo básico, é uma satisfação poder continuar trabalhando junto com vocês, e para aqueles que estão começando agora, de repente já tinham um conhecimento no SketchUp e por isso optou iniciar a partir do intermediário, eu dou uma dica aqui, que se possível adquira também o nosso curso básico, dê uma olhadinha. Eu te garanto que, embora o nome seja básico, tem muita coisa já no nível até avançado, sendo um diferencial realmente. Antes de mais nada, eu queria explicar que nesse momento agora do curso intermediário, haverá uma pequena diferença na utilização da versão do software. No curso básico nós utilizamos o SketchUp versão 8, que é uma versão gratuita e que, como eu disse, ele é uma versão perfeitamente funcional. Você consegue fazer trabalhos de alta qualidade, assim como nós fizemos durante todo o curso. Porém, nessa versão intermediária, nós já iremos trabalhar com as opções a mais. Já não vai se tratar apenas de modelagem de residências ou de imóveis. Você já passa a trabalhar com paisagismo, onde é necessário fazer uma configuração de desnível de terreno, principalmente quem vai fazer piscina, jardim, área mais baixa, você precisa de uma modelagem de níveis de terreno. Uma outra opção, por exemplo, é você fazer uma importação de plantas do AutoCAD. Qualquer arquivo com a extensão CAD, você faz uma projeção 2D, uma planta baixa, e quer modelar uma maquete 3D a partir dessa planta. Então você precisa de um recurso para importar arquivos do AutoCAD. Então essas são funcionalidades que não há na versão 8 apenas. Para o curso intermediário nós vamos utilizar essa versão que eu já coloquei aqui, já baixei na minha área de trabalho, que é a versão 8 Pro. E na verdade é a versão 8 Professional, a profissional. E ela, qual a diferença em relação ao 8? Ela vem com uma série de recursos a mais do que simplesmente a versão anterior. Então não é que a versão 8 ela é uma versão de baixa qualidade, não é isso. A versão 8 Professional é que já vem com alguns recursos a mais. E qual o outro detalhe? É que a versão 8 Professional é uma versão que necessita-se de uma assinatura. Então você até pode utilizar, eu vou rever novamente aqui o passo a passo de instalação. Sem a licença você pode utilizá-lo por até 8 horas. Ele te dá essa opção de utilizar por até 8 horas. Então é claro, para você fazer o curso, acompanhar as aulas, como nossas aulas a média é entre 25 minutos e 30 minutos, você pode utilizar a versão Professional sem assinatura durante o período de aula. Mas para você continuar trabalhando, vai ser necessário essa assinatura, tá certo? Então eu vou começar aqui o passo a passo novamente instalando, e eu vou começar abordando os recursos disponíveis na versão Professional que não tínhamos na versão 8, ok? Então a instalação, aqui está o ícone que também estará disponível no nosso site, lembrando que é o www.autocriativo.com, para você poder baixar o download juntamente com as aulas. Lembrando que lá também nós temos um canal de e-mail para dúvidas, sugestões, comentários. À medida que nós formos passando as aulas, não deixe suas dúvidas acumularem. E se ainda ficou alguma dúvida também do curso básico, entre em contato conosco que vamos tentar atender da melhor maneira e o mais rápido possível, tá certo? Então a instalação aqui é bastante simples, clicando aqui no ícone.
Olha só, confirmei, veja que é SketchUp Pro. Ele está extraindo os arquivos. Isso aqui é essa minha área de trabalho aqui, essa foto que eu coloquei, na verdade é uma imagem das aulas que nós utilizamos. Eu iniciei apresentando essa figura aqui e resolvi colocá-la na área de trabalho, ok? Então vou mandar seguinte. Ele está perguntando aqui se eu quero reparar ou remover, porque eu já tenho a versão instalada aqui, tá certo? Vou até fazer diferente, deixa eu remover aqui o que eu tenho, para vocês acompanharem, que aí eu instalo para vocês verem a notificação de que o tempo limite para a utilização deles vai ser de apenas 8 horas. Não vai demorar muito, deixa ele remover aí e eu reinstalo novamente junto com vocês. Já está finalizando. Porque senão quando eu reiniciar, o meu, como já tem a licença, não vai... até a coloração dele vocês vão ver que é diferente entre estar com a licença ativa ou não. Já está finalizando aqui. Ok, finalizei. Ele vai abrir o site aqui para fazer uma pesquisa de opinião, por qual motivo que eu removi, se desejo adquirir futuramente, por aí vai. Então vamos iniciar aqui de novo. Agora eu vou clicar aqui novamente, dizer que sim, quero instalar. E agora sim, ó. Seguinte, aceitar o termo de licença. Aqui também, como a grande maioria dos softwares atuais, antigamente, bem na época do Windows 95, até antes um pouquinho, o 3.11, você tinha que editar manualmente a instalação, era um pouco complexo. Mas atualmente os softwares, e com o SketchUp não é diferente, você vai simplesmente confirmar, dando aqui o seguinte, ele pergunta em que pasta você deseja instalar o programa, a não ser que você esteja utilizando um HD com partição, ou utilizando um HD externo, isso aqui não precisa ser alterado, ok? E instalar. Vamos aguardar mais um pouquinho, é rápido também. Eu quero chamar a atenção de vocês para a informação de que ele vai estar disponível apenas por 8 horas. Por isso que eu fiz questão de remover e instalar aqui passo a passo junto com vocês. Vamos aguardar mais um pouquinho, ele deve estar completando. Deixa eu fechar aqui que ele estava abrindo a página. Enquanto carrega aí, eu vou aproveitando já para explicando uma parte inicial, que é o chamado os templates. Assim que você abre ele vai te trazer uma série de opções e causa um pouco de dúvida no pessoal, principalmente quando você está começando a utilizar o SketchUp, você está iniciando com ele. Ele traz configurações assim, se você quer configuração para marcenaria, para engenharia, para arquitetura, eu vou mostrar daqui a pouco isso, é só para a gente já ir ganhando tempo. Aquilo na verdade se trata de algumas pré-configurações com o intuito de facilitar a utilização da ferramenta. Porém, essas pré-configurações que ele traz, não se preocupem de repente você utilizar uma que não é adequada, porque internamente você pode modificar essas configurações também, tá certo? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui, ó, finalizou. Ele criou aqui alguns atalhos, ó, Layout, Style Builder.
E o Google SketchUp é o ícone de instalação. E para nós, utilizado vai ser isso aqui, ó, Google SketchUp. Vou clicar nele 2 vezes. Isso eu quero mostrar para vocês aqui. Então, primeiramente, olha só. Está da licença não licenciado, ou seja, sem a minha licença, ele vai me dar um tempo de avaliação restante de 8 horas. Essas 8 horas são 8 horas efetivas de utilização do software. Não é o tempo que ele vai ficar instalado na sua máquina, tá certo? É 8 horas de utilização. Aqui ele está na cor amarelado. Depois, quando eu colocar minha licença, vocês verão que vai passar para coloração azul. E já fazendo uma apresentação aqui dessa primeira tela. Nesse primeiro momento aqui, ele está te dizendo que o próprio SketchUp tem um recurso chamado instrutor, que ele vai te dar orientações de como utilizar as ferramentas, porém naquele nível bem básico realmente, ok? É só apresentar cada ferramenta mesmo individualmente. Ele não vai te dar recursos avançados, mas pelo menos aprender a função básica de cada ferramenta é uma opção. Assim que nós abrimos o software, ele vai trazer uma nova janela com essa informação. Aqui embaixo nós temos um campo para adicionar a licença, que esse campo aqui equivale a esse mesmo aqui. Você pode clicar num desses dois. E aqui embaixo no modelo, que também equivale a essa opção aqui de modelo, é que eu estava comentando agora há pouco. Aqui você tem assim, ó, você tem aqui duas informações simultâneas. Do lado esquerdo, antes desse tracinho aqui, você tem ó, modelo simples, design arquitetônico, modelagem para o Google Earth, engenharia, design de produtos e marcenaria, visualização de planta. O que seria isso aqui? Na verdade, dependendo do tipo de utilização da ferramenta, ó, você pode ver que algumas aqui eu tenho uma separação entre céu e terra. Aqui é a linha do horizonte, ó, separando a parte terrena da parte celeste. Você tem aqui para arquitetônico também uma separação de céu, de terra para céu, numa cor já opaca. Aqui quando fala de marcenaria, por exemplo, você já não tem a separação entre céu e terra, porque esses dois modelos distintos. Entende-se que se eu estou projetando uma casa, algo externo, eu vou precisar da referência do que é céu, do que é terra, para me ter um posicionamento de altura, de planta. Agora, se eu estou projetando algo interno, uma peça, um objeto ou móvel interno, não necessariamente eu vou precisar de uma referência de céu e terra, porque o meu objeto é pequeno. E se eu estiver projetando uma planta baixa, por exemplo, eu preciso apenas de uma visualização aérea, uma visualização de cima. Então, seja, dependendo do que eu vou utilizar, eu vou escolher uma dessas opções aqui. Porém, isso vai fazer uma interferência quase que, vamos dizer assim, quase que irrisória. Porque mesmo que eu escolha aqui o modelo simples, mas quero projetar um objeto ou uma planta baixa, eu posso simplesmente, após entrar no programa, com uma simples configuração, eu já tenho uma posição adequada. Então faço questão de explicar isso porque às vezes alguns nos mandam e-mails tirando dúvida, perguntando, preocupado. Poxa, e se eu quero, por exemplo, fazer um projeto de arquitetura, mas escolhi aqui para visualização de planta? Não tem problema algum. Pequenas configurações internas, você já altera visualização, você altera metro, distância. E por falar em metro, a outra informação que nós temos aqui em todos eles, após o tracinho, se é pés ou polegadas, se é metros ou milímetros. A ideia é a mesma. Se eu vou projetar uma casa que teoricamente as distâncias são bem maiores, eu vou usar a unidade metro. Se eu for
projetar um projeto de marcenaria, eu vou usar centímetros. E se eu for projetar modelos, objetos, peças menores, como por exemplo, tem gente que utiliza o SketchUp para projetar peça de carro, projetar partes dos motores, e vou trabalhar mais com milímetros. Mas por que eu falo que isso é relativo? Porque às vezes para fazer uma marcenaria, eu estou fazendo um projeto, por exemplo, de um home, o comprimento vai ser 1,40, por exemplo, então eu estou usando metro e estou usando centímetros. E pés e polegadas também é uma unidade de medida, mas que não é adotada aqui no Brasil. É um padrão de medida inglês que foi adotado por alguns países, mas aqui no Brasil não. Como por exemplo, aqui no Brasil a unidade de velocidade é quilômetros por hora, em outros países são milhas terrestres por hora, na aviação é milhas náuticas por hora. Ok? Então, vamos pegar aqui, ó. Pode escolher modelo simples, metros, para qualquer que seja a utilização dentro do programa, tá certo? Ó, escolher aqui o modelo uma vez, começar a usar o SketchUp. E aí, assim que eu abrir a tela, ele trouxe aqui do lado esse campo instrutor, que é aquilo que eu falei. Ele já traz algumas informações básicas que na verdade nós vimos de maneira detalhada cada funcionamento disso aqui no curso de SketchUp básico. E aqui é claro que a gente vai utilizá-las novamente, mas não explicando a sua essência nos pormenores. Nós já vamos partir para execução mesmo. Mas fica a dica aí, caso você queira utilizar isso aqui, ó. Você clica na ferramenta, com essa janela aberta, ó, eu cliquei aqui na função linha, ele já trouxe aqui, ó, ferramenta linha, está mostrando visualmente como ela é utilizada, e aqui traz algumas dicas. Digamos que eu apertei aqui na função circle, ó, novamente, ó, já mudou aqui e está mostrando como que ela funciona. E assim, para todas as ferramentas aqui, você tem uma explicação básica aqui nesse campo, tá certo? Vou fechar aqui. Agora só teve mais um detalhe naquela abertura lá do template que eu não expliquei. Eu quero voltar aqui. Deixa eu abrir novamente para explicar para vocês aqui, ó. Ó, veja aqui, ó. Tempo restante 7 horas, 7,95 horas, né? Devido à minha utilização. Aqui no modelo teve um que eu não expliquei, esse aqui, ó. Aqui, ó, modelagem para o Google Earth. O que é isso aqui? Isso aqui eu gosto de explicar até para falar um pouquinho da origem do SketchUp. Ele, quando foi inicialmente adquirido pela Google, a funcionalidade dele não era exatamente de engenharia ou de arquitetura. Esse sistema Google Earth, que é aquela localização via satélite, e como outros serviços de mapas que a Google sempre teve, ela usava o SketchUp para modelar objetos que fossem inseridos e utilizados naqueles mapas. Então, por exemplo, digamos que eu quero fazer localização de bancos. Eu modelava um banco, né, o banco mesmo fisicamente falando, uma casa, um parque, o que fosse, e através de uma parceria do SketchUp com esse serviço de mapas, eu ia inserindo os meus objetos. Tanto que dentro do Google você vê algumas opções, dentro da ferramenta SketchUp você vê algumas opções para esse tipo de modelagem. Porém, atualmente o SketchUp ele não pertence mais ao Google, ele foi vendido para uma empresa que o comprou, uma empresa agora específica de engenharia e de arquitetura. Então isso aqui é uma função que nós não iremos utilizar no nosso curso, mas de qualquer maneira eu faço questão de explicar para vocês entenderem. Então, voltando para cá, para o SketchUp, eu queria começar aqui, ó, ele traz a informação aqui, né, do campo de avaliação. E aqui eu queria abordar para vocês as principais diferenças, as opções e funcionalidades que nós temos na versão Pro, que nós não tínhamos na versão básica. Então, a primeira delas é essa aqui, ó.
Vindo aqui, ó, visualizar barra de ferramentas Norte Solar, nós temos essas três funções habilitadas. Quem fez o curso básico lembra que na versão 8, sem ser a Professional, nós tínhamos apenas essa opção aqui do Norte Solar ativa. Em que eu clico, ele me dá a direção do Norte Solar, mas eu não consigo modificar a direção do Norte Solar. Então nós vamos ver como utilizar essas outras duas ferramentas no curso Pro, que nós não vimos no passado. Aqui também nós temos uma outra opção chamada o seguinte, caixa de areia. Essa opção caixa de areia nós também não tínhamos na versão 8. Essa opção aqui, caixa de areia, é justamente o que eu vou usar para desnivelar o meu terreno, que já é uma opção utilizada bastante em paisagismo externo. É comum você fazer um terreno desnivelado entre área de pomar, área de piscina, área de fogueira, e aí como mexer no nível desse terreno? Através dessa opção aqui, caixa de areia, que nós também vamos ter uma aula para mexer com ele, tá certo? Uma outra opção aqui, ó, no importar, aqui nessa parte importar, você tem aqui, ó, arquivos, AutoCAD e 3ds Files. Então arquivos 3ds e AutoCAD também é uma função muito utilizada em arquitetura e engenharia, que nós não temos na versão 8, que é eu pegar uma planta CAD baixo e através dessa planta fazer uma projeção 3D. E isso é não só interessante, como extremamente necessário para você trabalhar. Porque eu vou pegar uma planta baixa, vou mostrar para o cliente, vou discutir. Após estabelecidas as especificações que ele quer, com as medidas, distâncias, eu vou fazer uma projeção 3D para mostrar como vai ficar essa casa. Isso é de um impacto assim fenomenal. O cliente quer ver, quer sentir, quer vivenciar, e você fazer uma projeção 3D de uma planta baixa para ele, eu diria aí que você garante quase que 40% de fechar o contrato com o cliente, porque é algo que fica bonito. Então nós também veremos mais esse recurso aqui, tá certo? O que ele tem, outra diferença que ele tem aqui, não que tem aqui, uma outra diferença que nós vamos utilizar agora no curso intermediário é o chamado plugins. Quando você abre aqui o SketchUp, ele tem essa aparênciazinha aqui, vamos dizer assim, um tanto escassa com as funções. Mas eu posso ir adicionando aqui na minha barra de ferramenta, acrescentando outras funções, outros recursos, e vou enchendo, vou enchendo. Só que mesmo assim, para determinadas funções, o SketchUp ele ainda é limitado. Não porque o programa em si é limitado, não usei a expressão correta, mas devido à ampla necessidade na hora de se fazer um projeto, existem recursos que até então não foram pensados quando esse software foi projetado. Mas à medida que os engenheiros e os projetores do SketchUp iam identificando essas necessidades, eles iam acrescentando os chamados plugins. Então nós vamos ver várias aulas também com plugins, que são o quê? São funções, recursos, aplicativos adicionais. São recursos que inicialmente não foram criados no SketchUp. Deixa eu arrastar para cá. Não foram criados no SketchUp, mas que foram sendo acrescentados ao longo dos anos, e a boa notícia é que a maioria desses plugins e com funções fantásticas são gratuitos. Então nós vamos mostrar como baixar, aonde instalar. Ele é simples, mas precisa de ser alocado numa pasta correta,
senão ele não funciona. E nós vamos ver que, à medida que você vai adicionando, essa nossa tela aqui vai ficando carregada. Para quem gosta de design, de programação, é mais visual, né? No que diz respeito àquela questão da programação neurolinguística, para quem é mais visual, fica uma tela atraente, chamativa, com vários recursos aqui espalhados. Então nós também vamos ver eles um a um. E também veremos, já na parte final desse intermediário, uma preparação para a chamada renderização. Então nós modelamos, criamos, mas depois essa foto precisa ser renderizada para se tornar o chamado photorealistic, ou seja, é o seu desenho ficar o mais próximo possível do real. Tá certo? Uma outra função também que nós não tínhamos na versão 8 é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ferramentas sólidos, ó. Ferramentas sólidos. Na versão 8, apenas essa primeira opção aqui estava habilitada, que é o revestimento externo. Essas outras aqui estavam desativadas, mas na versão elas também estão disponíveis. Tá certo, pessoal? Então, essa era a apresentação de maneira geral que eu queria fazer para vocês, tá certo? Dizer que esse curso está muito interessante. Quem ficou encantado com o SketchUp básico, eu tenho certeza que vai ficar ainda mais empolgado com a versão, esse curso intermediário. Tem muita coisa legal. Nós vamos aprender a fazer a configuração dos efeitos de iluminação. Você estiver modelando uma sala, por exemplo, você precisa fazer um efeito de iluminação, embora no SketchUp, como nós vimos no modo básico, ele não gera iluminação. Ele trabalha com a projeção de sombras para te dar a sensação da iluminação. Por isso é que também se faz necessário a renderização, que é quando a luz aparece mesmo. Porém, o segredo de uma boa renderização está na modelagem. Então nós vamos ver passo a passo também como configurar os diferentes tipos de luz e vamos também instalar um plugin para exportar o arquivo para ser renderizado, tá certo? Então convido a todos a se prepararem, a aproveitarem, a se dedicarem, porque nós temos muito a aprender. Todos nós da família Autocriativo temos muito a contribuir com vocês. Agradeço e muito pela opção e pela preferência por terem permitido que nós possamos trocar e compartilhar as nossas experiências, tá certo? Então, vamos para a próxima aula, onde nós já vamos começar a meter a mão na massa. Bem-vindo a todos e que Deus nos abençoe.